Olá, tudo bem? Eu tô aqui gravando mais um vídeo da série dos conselhos que eu daria para os meus filhos, né? Eu resolvi colocar no YouTube, coisas muito bacanas. E hoje o assunto é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Então, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental e hoje nós vamos trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. Quando falamos sobre investimento, a maior parte das pessoas pensa logo no financeiro, no dinheiro, o patrimônio, o que eu tenho, né? Sendo que, na verdade, o que eu tenho é resultado do que eu faço. E o que eu faço é resultado do que eu sou. Para eu fazer, eu preciso achar primeiro a minha identidade. Quem eu sou, por quem eu sou amado, como é que eu me defino, a minha identidade cultural, minha identidade religiosa, minha identidade segundo a minha família, né? Então, eu primeiro acho a minha identidade, depois é mais fácil trabalhar a capacidade, que é o ato de fazer as coisas, né? Tem gente que se sente incapaz. E aí onde é que está o gargalo, né? Tá na identidade. Quando você não sabe quem é, você também, mesmo que você tenha a capacidade, você não consegue enxergar. Muita gente que tem dificuldade de se valorizar é simplesmente porque não sabe o valor que tem. Ou pelo menos sabe, mas diminui esse valor ao máximo e ele fica tão pequeno que ela aceita qualquer situação. Então, o maior investimento que você pode fazer na vida é na sua mentalidade. Como é que é a mentalidade? Vamos pensar assim, ó. Todo mundo quer resultado. O que é o resultado? É o que eu tenho. É onde eu chego, é o que eu alcanço. Todo mundo quer isso. Apesar de que tem gente que diz que não quer. Mas, na verdade, se você continua vivendo é porque você quer chegar em algum lugar. E aí, o que muda? O que traz o resultado, né? O que traz o resultado é a sua atitude, a sua ação. Quando você age, toda ação tem uma reação, toda ação tem um efeito. Todo efeito é um resultado. Então, o que traz o resultado é a ação. E o que traz a ação? Ou seja, o que eu faço ou eu deixo de fazer? Tudo que eu faço ou deixo de fazer vem do meu emocional. Ou seja, dos meus sentimentos. Então, por exemplo, você fala assim, não, eu faço ou deixo de fazer por aquilo que eu acho certo ou errado. É verdade. A diferença é que, assim, imagine uma pessoa produtiva, uma pessoa que é muito rica, que tem muitos bens. Ela tem muitos bens por causa, estou falando de riqueza genuína, aquela que a pessoa conquista pelos seus esforços. Então ela não recebeu de herança, ela não ganhou de ninguém, ela não roubou de ninguém, estamos falando de riqueza genuína. Ela alcança tudo que ela tem pela sua capacidade de fazer alguma coisa. Você diferencia um profissional do outro pela capacidade que ele tem, pelo nome, pela autoridade, pelo que ele faz. Agora, você sabia que quando você se coloca uma tarde inteira na frente de uma televisão, isso é uma crença, é um sentimento, isso é algo que você está buscando realmente fazer? Ou seja, tudo que você faz e tudo que você deixa de fazer vem do seu sentimento. E o que gera o sentimento? Essa é a grande questão. O que gera o sentimento é o pensamento. Ou seja, você já viu que quando você não quer fazer uma coisa, você justifica racionalmente? Ah, eu não vou fazer porque amanhã eu faço. Porque depois eu vou fazer. Porque fulano fez e não adiantou nada. E aí você justifica. E você fica na inércia. E aí você fala assim, ué, mas por que fulano fez e conseguiu e eu fiz também e não consegui? Porque o sentimento estava junto. E o sentimento fala muito sobre aquilo que você atrai. Entende que se você olhar com um olhar bom, com um olho bom, você atrai coisas boas? E se você fizer a mesma coisa que os outros, mas com um olhar ruim, com um olho ruim, você acaba atraindo coisas ruins? Está lá em Mateus 6,19. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então,
O que você vê, o sentimento que você tem quando você faz, tem assim um efeito muito grande sobre os resultados, sobre as suas ações. Quando você toma uma decisão de fazer ou não fazer, só 15% dessa decisão é racional. 85% dessa decisão é emocional. E o seu emocional, o seu sentimental, ele vem do seu pensamento. Então, se você pensa coisas boas, você acaba tendo sentimentos bons. Se os seus pensamentos são ruins, são críticas, você gosta de julgar todo mundo, os seus sentimentos também serão ruins, por mais que você não pense ao seu respeito. Agora, de onde vem o pensamento? O pensamento vem da programação mental que você tem. Então, como é que se forma a programação mental? Tudo aquilo que você viveu, todos os traumas, todas as alegrias, todos os livros que você leu, todos os livros que você não leu, todos os filmes que você assistiu. Então, às vezes, você se vê fazendo coisas que você não acha certo. Onde você aprendeu? Nos filmes. Porque o cérebro, ele tenta copiar aquilo que ele vê e sente. O pensamento é a junção de tudo. Do seu corpo, alma e espírito, das suas experiências passadas, da sua leitura do tempo presente, de suas experiências, das suas emoções, de tudo. E ele é o pensamento. E aí ele vai gerar o sentimento. Se você não trabalha a sua programação mental, o que vai acontecer? Seus pensamentos sempre serão pobres, certo? Pobres que eu falo de conteúdo. Pobres que eu falo de falta de valor, falta de coisas boas para se pensar. Então, por que algumas pessoas alcançam e voam muito alto e vão muito longe e outras não? Por causa da mentalidade. A mentalidade é que te leva ou te atrasa. Então é assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Uma mente que pensa grande é a mesma coisa de uma pessoa que quer se deslocar e ela escolhe um veículo apropriado. Então tem gente que está andando de bicicleta. Como é que eu ando de bicicleta, Mário? Simples. Quando você decide passar tantas horas na frente da TV, quando você decide dormir tanto além da conta, tem gente que dorme 8, 9, 10 horas por dia. Tem gente, claro, se é fisiológico, eu não posso discutir, eu estou falando daquele que é preguiçoso. Tem gente que resolve conversar sempre fiado, ter as piores amizades possíveis, gastar todo o seu dinheiro. Então, ela está andando de bicicleta. Os sonhos dela são pequenos. Ou pelo menos assim, não é os sonhos, olha só. Tem gente que sonha muito alto, muito alto. Tem gente que, na hora de sonhar, é incrível. Mas as atitudes não acompanham os sonhos. Na hora de pensar, pensa grande. Na hora de agir, age pequeno. Então, os seus sonhos têm que determinar as suas ações. E as suas ações têm que acompanhar o tamanho dos seus sonhos. Se você tem um sonho grande demais, você tem que priorizar ele na sua agenda. Se você tem um sonho grande, mas na hora de agir você passa o dia todinho enrolando, não produz, então... na prática, você não acredita que chega nesse sonho e aí você acaba produzindo pouco. Entende a diferença? Então, qual é o maior investimento que eu posso fazer na minha vida? É a mentalidade. Como é que eu sei disso? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Já li ela toda, graças a Deus. E eu percebo que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo que existe, tudo que a gente vê, tudo que a gente não vê. O mundo espiritual é muito maior que o mundo físico. E você vê tudo isso, e aí na hora que ele vai tratar com o homem, existe um processo. Que processo é esse? Mudança de mentalidade. Por quê? Vamos lá. Adão tinha tudo. Qual era a mente dele? A mente dele estava focada no fruto que ele não podia comer. O que a gente foca se expande. Então ele focou tanto que acabou indo pelo caminho errado. Quando você vai pegar, por exemplo, José do Egito, Deus deu o sonho para ele ainda jovem. Talvez ele tinha lá 14, 15 anos por aí. E ele só veio alcançar o sonho muitos anos depois, talvez 20 anos depois. Por que não na hora? Porque a mudança de mentalidade era necessária.
Você pega lá, quem mais? Abraão, o próprio Abraão, patriarca da fé, né? De 3 grandes religiões mundiais, né? Por que que, olha, Abraão, ele teve a promessa dele aos 75 anos de idade de que ele teria um filho. Ele teve um filho com quase 100 anos de idade. Você entende a diferença? O que que aconteceu nesses 25 anos? Mudança de mentalidade, experiências com Deus. E aí eu vejo que o maior trabalho de Deus é mudar a mentalidade do seu povo. Por isso, eu continuo insistindo, leia a Bíblia. Ah, eu não sou cristão. Leia a Bíblia. Leia como um livro, leia do jeito que você quiser, mas leia a Bíblia, estude. Porque o maior investimento que você pode fazer, e é também o maior desafio, é mudança de mentalidade. Aí você vai pegar vários outros. Moisés, por que que Moisés teve que passar 40 anos para crescer, depois mais 40 anos no deserto, para depois 40 anos andar com o povo para atravessar o deserto? Mudança de mentalidade. Ele queria fazer na força do braço. Por que que o povo aí... Aí você vai ver só, por que que o povo que saiu com Moisés do Egito, caso você não saiba também, né? Você não deu uma lidinha lá na Bíblia e tal. O povo que saiu com ele do Egito não entrou na Terra Prometida, morreu no deserto. Por quê? Mentalidade. Quando eles viram, foram mandados 12 espias à terra. Desses 12, só 2 voltaram confiantes, Josué e Caleb. Esses entraram. O resto, todo mundo de 20 anos para cima não entrou. Por quê? Na hora que os 10 espias, né, foram mandados 12. Os 10 espias falaram, realmente, lá é uma terra muito boa, é isso, é aquilo e tal, mas tem gigantes na terra, mas lá é muito difícil, mas, ou seja, mentalidade de escravo. Eles tinham saído do Egito e continuavam pensando como escravos. E aí eles não tiveram o privilégio de entrar na Terra Prometida. Josué e Caleb tiveram. Por quê? Mudaram de mentalidade. Quando você vê assim, por que que Jesus teve que andar 3 anos com os discípulos? Eles não podiam só chegar assim, gente, é o seguinte, ó, a ordem é essa, vai e faça desse jeito e pronto. Não. Teve que comer junto, teve que fazer caminhada junto, teve que fazer pergunta besta junto, teve que fazer pergunta inteligente junto, declarações. Jesus perguntava, o que o povo diz que eu sou? Para trabalhar a mentalidade dos seus discípulos. Lucas 10, ele manda o povo, quando volta o povo, que legal, até os demônios se submetem, os enfermos são curados e tal. E aí Jesus está trabalhando o quê? A mentalidade deles. Depois de tudo, ainda tinha gente que não entendia o ministério de Jesus. Na verdade, tem gente ainda hoje que não entende. Então, qual é o investimento mais importante que você pode fazer na sua vida? A sua mentalidade. A sua mente é o ativo mais importante que você tem. É daí que vem os seus resultados. É aí a semente, a fonte de onde vem os seus resultados. Você faz ou não faz por aquilo que você pensa, por aquilo que você tem na cabeça. Quando você vê alguém e fala assim, nossa, esse cara aí é muito inteligente, o que separa um professor de um aluno numa sala? A mentalidade. Um trabalhou para ensinar, o outro está aprendendo ainda. O que é isso? Mentalidade. O que separa você dos seus resultados? A sua mentalidade. Você faz o que faz por causa da sua mentalidade e você não faz o que deveria fazer por causa também da sua mentalidade. Tá bom? Espero que esse vídeo te ajude. Peço aí que você se inscreva, compartilhe, ativa o sininho aí para você receber as notificações e que Deus te abençoe, tá bom? Até uma próxima.